sou a professora Anabela, estamos na terceira aula de orientação para a prática profissional e pesquisa. A nossa agenda de hoje é sobre o estágio. Nós vamos falar sobre os direitos e deveres do estágio, a regulamentação do estágio, o relatório de estágio, que é a atividade que vocês devem realizar ao final do curso, como requisito para obtenção do certificado. E junto comigo para tratar desse assunto, que é muito interessante, é muito importante para o curso técnico, está a professora Sara. Boa noite, professora Sara. Olá, boa noite a você que nos assiste. E como a professora Anabela falou, né? Vamos descobrir e tirar as dúvidas de vocês a respeito do estágio que todo mundo vai ter que cumprir para ter aí o seu diploma no final do curso. E vamos, né, caso não cumpra o estágio, qual é a segunda alternativa? Tem uma segunda alternativa, professora? Será? Vamos descobrir na aula de hoje se temos alternativa ou se não temos alternativa. E para começar a nossa aula de fato, vamos à frase que nos inspira para essa aula. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Então, se você acredita que é possível, não haverá limites, não haverá nada que impeça você a desenvolver e alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, tudo que a gente acha que é impossível, nós mesmos criamos algumas limitações. Então, acredite que é possível realizar o projeto de pesquisa da disciplina de OPP, acredite que é possível ganhar a certificação do curso técnico em informática para a internet. Acredite. Quando você acredita, tudo é possível. E vamos acreditar que vamos realizar o estágio, né, professora Sara? Só lembrando que não basta, né, professora, acreditar. Tem que executar, tem que colocar as mãos na massa, né? Não adianta também ficar tendo muitas ideias, pensando muito alto e no final esse planejamento ser maravilhoso se a execução não estiver ali caminhando junto. Então, atenção, sonhe, mas também tente correr atrás para conseguir as coisas. Muito bem. E o que é o estágio? Da onde veio essa exigência, como que ele se regulamenta, quais são os princípios norteadores. Então, de acordo com o guia, o manual do estágio do Instituto Federal de Rondônia, ele diz que o estágio propicia dialogar com o mundo do trabalho, com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais, e é importante instrumento de integração entre, e aqui é o importante, teoria e prática, para a formação profissional e humana. Percebam, portanto, que o estágio é uma proposta, os cursos de graduação, várias áreas possuem, e os cursos técnicos têm caráter essencial, porque ele tem esse objetivo de integrar o que você aprende na teoria, o que você vê na academia, na sala de aula, e o que é realizado na prática, lá no dia a dia do profissional. Como nós estamos dentro de uma instituição de educação profissional e tecnológica, nada mais pertinente do que propor a realização do estágio, onde você, depois de conhecer as principais áreas de atuação, você de fato se permitir a observar e a participar desse momento enquanto estagiário, enquanto processo de aprendizagem, onde você recebe orientação, onde você corrige os seus conhecimentos, a sua atuação. Então, o estágio tem esse objetivo, aliar o que você aprende na teoria à prática, para que você tenha uma formação completa. Porque muitas vezes a gente vê algo na teoria e na prática é diferente, né? A gente olha lá a receita de bolo, na hora de fazer, não é bem desse jeito. Então, nada melhor do que você ver a receita e você aprender a primeira vez, você ter alguém ali orientando você como fazer esse processo. E o estágio, ele é um requisito para a sua formação. Ele é condição para você obter o seu certificado. E ele tem várias regulamentações. Vejamos quais são essas regulamentações. Ele foi amparado pela Lei
11.788, então foi a lei de criação do estágio recentemente, ele já era previsto anteriormente, mas com outra estrutura. Então, a partir de 2008, a lei 11.788 trouxe uma nova perspectiva para o estágio, exigindo, tornando ele como requisito nos cursos técnicos e nos cursos de graduação que oferecem algumas áreas que fornecem informação, como item obrigatório em algumas grades. A gente vai ver quando que ele é obrigatório e quando ele não é obrigatório. Então, a Lei 11.788 trouxe toda uma nova roupagem, quais as responsabilidades entre as diversas partes envolvidas, o aluno, a empresa onde ele vai fazer estágio, a instituição onde ele estuda, como que ele se operacionaliza, como que ele se processa, as responsabilidades, os deveres, os direitos da empresa, os direitos do aluno, os direitos da instituição de ensino. Então, essa lei ela é bem abrangente e ela trouxe essa nova estrutura. Mas a lei em si, ela não é auto-aplicável. Ela precisa de uma regulamentação, dizer exatamente como que acontece. Quem faz o quê, onde, quando. E para isso, surgiu a orientação normativa número 7 do Ministério do Planejamento e Gestão. Então, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa orientação normativa, ela se destina a todas as instituições públicas e privadas que recebam e que oferecem o estágio. Então, tem instituições que recebem o estágio, tem instituições que oferecem o estágio. A orientação normativa vai dizer essa regulamentação, principalmente com relação a questões trabalhistas, a questões de direitos do estagiário e a direitos da empresa. No âmbito acadêmico, dentro do Instituto, veio a Resolução 4 do Conselho Superior do IFRO e depois a Instrução Normativa número 7. Na Instrução Normativa número 7 da Pró-Reitoria de Ensino, vem orientações específicas dos procedimentos de estágio. Quando que pode iniciar o estágio, como que faz a matrícula no estágio, quem é o estudante que pode fazer estágio, onde que ele pode fazer, quais são os instrumentos que ele vai utilizar, como que é assinada essa parceria entre o instituto e a empresa onde o aluno vai realizar o estágio, quais são os relatórios, quais são os documentos que devem ser apresentados pelo aluno e pela empresa para que esse estágio aconteça conforme a lei. Então, a Instrução Normativa 07 do Consup, que traz todos esses procedimentos, está disponível no ambiente de vocês, para vocês visualizarem todos os anexos. São bastante anexos, porque ela operacionaliza e orienta desde o primeiro contato da instituição de ensino, no caso o IFRO, até a parte final, que é quando você apresenta o relatório e obtém o certificado. Então, ela traz toda essa operacionalização. E, por fim, mas não menos importante, a portaria número 101 do campus Porto Velho, Zona Norte, que prevê a realização de estágio dentro do campus, dentro dos cursos técnicos, dentro do ambiente do Instituto do campus Porto Velho, Zona Norte. Então, ela também prevê como que será a estrutura, qual o setor que você deve solicitar o estágio, quando que você faz a matrícula. Então, todos esses procedimentos que nós vamos ver durante a aula estão aparados nessa legislação. Vejam que é uma legislação extensa para tratar do estágio. Então, são muitas informações e a nossa aula tem o caráter de guiar vocês nesses estudos. Então, aproveitem para ler o caderno da disciplina e os materiais disponíveis na página no ambiente virtual. Então, tem toda essa legislação, tem a lei, tem as instruções normativas, as resoluções e tem os modelos de relatório de estágio que vocês devem apresentar ao final, como requisito, que vocês vão ver como que faz. Então, sem mais delongas, vamos ver o que a Lei 11.778 de 2008 considera como estágio. A lei, ela prevê como estágio um ato educativo. Então, ele tem caráter educacional. Ele não tem outro caráter. O caráter dele visa construir o conhecimento. Ele vai ser supervisionado, porque como item de educação, ele não pode ser aleatório, ele tem que seguir um procedimento, tem que ser orientado. Ele é desenvolvido no ambiente de trabalho, então o estágio, para a lei, ele tem que ser realizado no possível local ou nas áreas em que o estudante vai atuar.
Então, é por isso que tem que ser no ambiente de trabalho. Não basta, não é uma ação que é feita na instituição. Tem que ser feita no ambiente de trabalho. E ele visa a preparação para o trabalho produtivo, implicando, de fato, a aplicação dos conhecimentos que foram construídos durante a parte teórica, estejam frequentando e se destina aos educandos que estejam frequentando o ensino regular. Portanto, a primeira coisa a se observar é que só pode realizar o estágio aquele aluno que está devidamente matriculado, que está frequentando o curso. Se ele não tiver matriculado, se ele não tiver em dias com a sua matrícula, ele estiver frequentando regularmente o curso, ele não vai ter condições de realizar o estágio. A partir desse semestre, então a partir da disciplina de OPP, você já tem condições de realizar o estágio. Vocês têm o curso de 1 ano e meio, então a partir desse período vocês já podem solicitar as vagas de estágio, já podem iniciar os procedimentos de estágio. Além da nossa disciplina, nós vamos ter provavelmente uma orientação específica com o coordenador de estágio, para que ele possa orientar os tutores e os tutores presenciais, bem como vocês, a localizar as vagas de estágio e a realizar esses encaminhamentos. Além disso, o que mais prevê a Lei 11.788 de 2008? Ela prevê também, no artigo 3º, que as atividades de extensão, aquelas em que o Instituto realiza junto à comunidade, as monitorias, a iniciação científica, todas que são desenvolvidas pelo estudante, somente, e aqui somente, cumpre fazer esse destaque, somente poderão ser equiparadas, ou seja, igualadas, consideradas ao estágio, em caso de previsão no projeto político-pedagógico do curso. O curso de informática para a internet não tem essa previsão. Então, para você realizar o estágio, você deve fazer, de fato, a prática da atividade de estágio. A gente vai ver que tem uma exceção, que é quando o Instituto não localiza vagas, mas a gente vai ver ainda na aula de hoje. Mas, no caso do projeto pedagógico do curso de informática, e o que nós temos hoje, houve aí uma alteração para os próximos cursos, mas no curso de hoje não há essa previsão. As monitorias e esses outros procedimentos da academia ainda não são equiparados ao estágio para fins de certificação no curso técnico de informática para a internet. Essas considerações são importantes porque você percebe que tem que ser feito o estágio. Ele é requisito. Então, para você receber a certificação, você tem que realizar o estágio. Professora, já temos uma pergunta aqui do Polo de Jaru. O aluno quer saber qual a carga horária do estágio. A carga horária do estágio são 200 horas, então devem ser cumpridas 200 horas de estágio. Essas 200 horas devem ser operacionalizadas a partir do momento que o aluno inicia a atividade de estágio no local, na empresa onde ele faz essa atividade. Então, são 200 horas, e essas 200 horas parecem muitas, né? Quando você olha assim, 200 horas. É por isso que a gente inicia agora, e os alunos que já têm, de repente, uma indicação, a possibilidade de local para iniciar, para realizar o estágio, eles podem levar essas sugestões para o seu tutor e ele vai encaminhar para a coordenação do curso e para a coordenação de estágio para fazer os trâmites de realização. Mas a gente tem algumas dúvidas ainda, né? São muitas dúvidas sobre estágio. E o que é estágio obrigatório? A gente sabe, tem estágio obrigatório, tem estágio não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que ele é definido como pré-requisito no projeto pedagógico do curso, para a aprovação e obtenção do diploma. Portanto, o estágio que vocês têm no curso de informática para a internet, ele é obrigatório, porque o projeto pedagógico do curso de informática diz que para você ser certificado como técnico, você tem que realizar o estágio de 200 horas. Então, ele é obrigatório. Ele é obrigatório do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de ensino. E, professora, no caso, o que seria, então, o estágio não obrigatório? Portanto, estágio não obrigatório é quando ele se caracteriza como atividade opcional. Ela é acrescida à carga horária, mas
regular e obrigatória, mas ele não é requisito para obtenção do certificado. Muitas vezes é considerado como atividade complementar. Talvez você já tenha ouvido com essa palavra. Então, às vezes, a instituição A, a instituição B, tem muito costume, os fóruns, os ministérios públicos, de ofertarem estágio. Então, não é requisito para a certificação, você pode cumprir toda a matriz, toda a ementa do seu curso, mas aí você faz como complementação da carga horária, você faz como por interesse em saber como que de fato se operacionaliza a prática daquele curso. Então, por exemplo, nos cursos de saúde também o estágio é obrigatório. Você só consegue se certificar se você realizar a prática. Há uma diferença ainda entre esses dois, estágio obrigatório e não obrigatório. Então, primeiro, ele é obrigatório porque o curso prevê como requisito para certificar. E, além disso, quando você tem o estágio obrigatório, não há necessidade da empresa onde você realiza o estágio ou da instituição pagar qualquer remuneração. Por quê? Porque ele é item obrigatório para sua certificação. A instituição de ensino está exigindo essa prática para você receber a certificação. Então, nesse caso, a empresa não pode te remunerar por essa atividade, que é uma atividade de ensino, não é uma atividade profissional, não é uma atividade remunerada. Então, nem remuneração, nem qualquer benefício equivalente. Pela sua própria iniciativa, ou seja, a instituição não pode conceder nenhum tipo de remuneração para o estagiário, porque ele está fazendo aquilo como requisito de ensino, como uma prática de ensino, como processo de aprendizagem. Então, ele é obrigatório nesse sentido, e nesse sentido ele não deve receber remuneração. Quando o estágio é não obrigatório, ou seja, uma discricionariedade da instituição, a empresa que está oferecendo, ou seja, a empresa concedente, ela deverá, e nesse caso é obrigatório, obrigatoriamente pagar uma bolsa ou conceder um benefício pelos serviços que esse estágio presta, além do auxílio transporte e do seguro contra acidentes. Então, quando é um estágio ofertado por uma instituição, vamos supor, a Emater oferece vagas de estágio, abre o edital. Você é aluno de informática. Ela diz que podem ser alunos da área de informática, alunos da área de finanças, e aí você quer se candidatar a essa vaga de estágio para você iniciar a sua vida profissional. O IFRO não está exigindo, mas a instituição oferece. Então, nesse caso, você pode fazer. Mas no caso do técnico em informática, como é requisito de estágio, você pode aproveitar as duas situações. Agora, se a empresa concedente está ofertando vaga e o curso não exige isso como requisito, não faz parte do requisito de formação, então a empresa pode pagar uma remuneração. Tá? Nesse caso, o estágio é remunerado. No caso, quando o estágio é obrigatório, o aluno não recebe remuneração por esse serviço prestado, porque é um processo de ensino-aprendizagem. O acidente contra seguro, o seguro contra acidente de trabalho, ele é obrigatório nas duas situações. Por quê? Independente se o estágio é obrigatório enquanto requisito de ensino ou se ele é uma oferta da concedente, da instituição, da empresa, a pessoa deve ser resguardada, porque dependendo das funções que ela se realiza, ou independente da função que ela realiza, melhor, ela corre riscos. E nesse correr de risco, a empresa ou a instituição de ensino deve segurar essa pessoa contra qualquer. Por quê? Porque ela está na responsabilidade dessa instituição. Como o estágio não é uma relação de emprego, isso deve ficar claro, estágio não é relação de emprego, ela deve pagar esse seguro. Esse seguro é justamente para isso, porque está sob a responsabilidade dessa instituição, ou da instituição de ensino, ou da empresa concedente. E como ela assume a responsabilidade pelo bem físico do indivíduo, como ela não tem relação trabalhista, então não tem os encargos de INSS, entre outros impostos, principalmente INSS, ela deve pagar o seguro para resguardar a integridade física dessa pessoa que está realizando o estágio. E quem pode contratar aí o estagiário, professora? Quem pode contratar o estagiário? Pode todas as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, empresas, e os órgãos da administração pública direta. Então, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria Estadual de Educação, todas as secretarias, as fundacionais também, e qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal
ou dos municípios. Então, a proposta de estágio é com o intuito de ofertar, de permitir a plena realização da prática profissional, tem amparo em todas essas instituições. Então, tanto a empresa privada quanto as instituições públicas, fundacionais ou autárquicas, podem ofertar vagas de estágio para que seja concedido o estágio não obrigatório e também podem estruturar-se, estarem à disposição para fazerem parcerias com as instituições de ensino para a realização dos estágios obrigatórios. O estagiário, no caso, ele tem uma relação de emprego com a empresa que o contrata? Jamais. Estágio não é relação de emprego. Então, não, absolutamente. O estágio não caracteriza vínculo nenhum de emprego. Não é vínculo de qualquer natureza. Desde, evidentemente, que observados os requisitos legais previstos na Lei 11.788. Há apenas os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários que são resguardados, como a gente vai ver quais serão esses. Então, esses requisitos, esses direitos são resguardados, mesmo que eles estejam em uma relação de estágio. Então, estágio não é relação de emprego. Estágio é relação de ensino orientada. Como vocês viram, ato educativo supervisionado. Isso é estágio, não é relação de emprego. Quais, então, os requisitos aí que a senhora falou da concessão para ter o estágio? Vamos aos requisitos. São alguns, mas não são difíceis de serem cumpridos. São requisitos a matrícula e a frequência. Então, você deve ser aluno regular, é o público-alvo da lei. É necessário celebrar um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente e a instituição de ensino. Então, vejam que são 3 pessoas. Então, é por isso que a gente dá o nome desse termo de compromisso de termo tripartite. E a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Então, o educando, o aluno, o acadêmico, ele não vai realizar um estágio, e nesse estágio ele não vai realizar, você que é técnico, futuramente será técnico em informática, você não vai realizar, vai participar de um estágio e você vai lá realizar atividades, por exemplo, de organização dos livros da biblioteca. Você pode realizar o estágio, ele tem que estar de acordo com a perspectiva de formação da sua área. Então, se você vai realizar um estágio na biblioteca, você vai ter que realizar um estágio ali organizando um sistema de controle dos livros, acompanhando o processo, criando um aplicativo para empréstimo desses livros, ou controle dos empréstimos, das entregas, não organizando eles lá na estante ou organizando as mesas. A atividade tem que estar diretamente relacionada ao seu perfil de formação. Você não pode realizar atividades distintas. Então, são 3 condições: estar devidamente matriculado e frequentando, assinar o termo tripartite, então entre empresa, instituição de ensino e aluno, e as atividades devem ser compatíveis. Então, não... tem uma vaga de estágio na empresa A. Mas essa vaga de estágio, ela atende à sua formação profissional? Ela está de acordo com o perfil do técnico em informática para a internet? Se não tiver, o estágio não será realizado nessa instituição. Mais ou menos exemplificando aí, abriu um processo seletivo, digamos, para estagiário e motorista, ser motorista de caminhão. Você faz um curso em informática para a internet. Tem correlação com a sua área de futura formação, né? O que essa atividade do motorista de caminhão vai auxiliar para a sua prática profissional? Então, não tem como procurar estágio em alguma área que não seja aí da sua futura formação. Lembrando que o estágio, gente, é a nossa primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente aprende muita coisa no estágio, né? Tem muito suporte, tanto dos nossos chefes, tanto do órgão que nos acolhe. E é uma troca de informação. Aquilo que você aprendeu na teoria, você vai colocar em prática. Se você for um estagiário compromissado, que costuma cumprir o horário correto, né, que tem boas notas, com certeza você vai ser um excelente profissional. Dependendo da empresa, você de repente, cria a oportunidade de ser contratado já ao final do estágio. Às vezes até
antes do estágio. Aí você termina o estágio como requisito do curso e aí a empresa já propõe para você, já faz essa proposta de contratação. Então, como a professora Sara bem mencionou, o estágio é uma porta de oportunidades. Né? Então, vale a pena aproveitar e bem realizar essa oportunidade e esse requisito. Quem são os envolvidos nesse processo de estágio? É a empresa? É o estudante? Quem é outra figura? São principalmente 4 figuras. O agente de integração, e vocês vão lembrar desse agente de integração, talvez não tanto no interior, mas no eixo da BR e aqui na capital, o Centro de Integração Empresa-Escola, né, que é um órgão, não é um órgão público, é um órgão privado, e ele tem o objetivo de ofertar vagas de estágio, né, aliar as duas pontas, a empresa que está querendo um estagiário e o estágio a pessoa que está precisando de um estágio. Então, ele tem esse objetivo de alinhar essas duas partes. Além disso, a instituição de ensino, porque se o curso prevê prática profissional, ela é parte interessada. A instituição concedente, que é onde o aluno vai realizar o estágio, aqui onde o aluno estuda, aqui onde ele vai realizar o estágio. E, obviamente, você, estudante, que é a parte principal do processo de realização do estágio. Então, são 4 agentes. O agente de integração nem sempre faz parte desse processo, mas quando ele atua, as chances e o processo de estágio tende a ser mais efetivo, mais frutífero, com mais sucesso. Qual é o papel, então, exato desse agente de integração? Bom, o agente de integração ele vai atuar como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio, identificando, portanto, as oportunidades e ajustando as condições para que esse estágio seja realizado. Ele vai acompanhar administrativo, né, vai fazer um acompanhamento administrativo e vai encaminhar a negociação. Ele vai fazer uma ponte entre a instituição de ensino e a empresa, a empresa tem interesse de ter o estagiário e a instituição de ensino tem interesse em conseguir essa vaga para realizar a prática profissional. Vamos então, professor, assistir uma entrevista, né, com os agentes de integração lá do CIE. Oi, tudo bom? Quando buscamos por alguma vaga de estágio, é natural que surjam algumas dúvidas, como se há demanda para a sua área de atuação, quais são as empresas que precisam de um estagiário e muitas outras. Mas antes disso, você já parou para pensar em vocação? Vamos acompanhar agora a opinião de uma profissional no assunto. Hoje já existe o teste vocacional, que é um teste que mede as aptidões, né? Esse indivíduo que tem muitas opções, hoje em dia é inegável que existe um leque de profissões, muitas alternativas são oferecidas, mas essas alternativas não são divulgadas dentro dessas alternativas exatamente o que faz um profissional, de que forma a gente pode exercer da melhor forma dentro dessa profissão. Então, esse teste vocacional é um teste onde a gente pode fazer a medição da aptidão do indivíduo e essa aptidão ela pode revelar se aquele profissional ele tem condição de exercer aquilo com o maior empenho ou não. Esse teste ele é muito achado na internet, né, disponível aí para muitas pessoas fazerem sozinho, mas realmente não é eficaz. Né? Esse teste ele precisa ser acompanhado através de um profissional adequado, um profissional que possa estar auxiliando. Depois de saber qual caminho a seguir, veja agora um exemplo de um aluno IFRO, estagiário em uma empresa. Será que ele também tinha dúvidas sobre o estágio? Me chamo Kelvin, eu tenho 19 anos, eu estudo no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho. Eu comecei a estagiar recentemente aqui na Eletrocontrole, que é uma empresa contratada pela Infraero. Ela faz a parte de manutenção elétrica, limpeza em geral, todo praticamente o processo de manutenção ela que faz. Sim, bastante dúvida, porque assim, quando você aprende muita teoria e você não pratica, realmente tudo que você aprendeu sobre teoria você esquece. Na prática não. O que você aprende de teoria, você vai aprender tudo na prática, vai ver aquilo que você fez na teoria. Estágio é importante sim, eu aconselho também a todas as pessoas a fazerem estágio, no caso, porque é só com estágio que você vai aprender um pouco mais
sobre a sua área, entendeu? Há 2 instituições em Porto Velho responsáveis pela seleção e indicação dos estagiários. Veja só como é importante o estágio e tire suas dúvidas. O que acontece? Normalmente os agentes de integração, eles têm um banco de processos lá, de currículos, e quando surge uma vaga, vem o empresário até o IEL e diz: eu tenho uma vaga para ciências contábeis na minha empresa. Ele diz o valor da bolsa, 600, 700 reais, o que varia muito os valores das bolsas, de 500 a 1.400 reais hoje nós temos. Nós disponibilizamos no site, os alunos se inscrevem. Se não há uma quantidade suficiente para fazermos o processo seletivo, nós escolhemos alguns currículos a mais. Chamamos esses alunos, mostramos os direitos, deveres, o perfil da empresa e qual exatamente é a vaga, e mandamos em torno de 3 a 5 desse montante dos classificados para o empresário conversar pessoalmente e ver qual que ele classifica para aquela vaga. E no cadastro também nós temos 36 cursos totalmente gratuitos que o estudante não vai pagar nada. Cursos na área de relacionamento interpessoal, de como montar um currículo, como participar de um processo de seleção. É importante esse acadêmico, esse estudante que está nos assistindo hoje, que ele desenvolva esses cursos. Vai contar para a aula de cursos extracurriculares e também aperfeiçoá-lo. Hoje, a grande dificuldade do estudante, às vezes ele até tem potencial, mas na entrevista ele fica a mercê do entrevistado, né, da pessoa que está entrevistando. E muitas vezes nem todo recurso humano não tem como identificar se realmente tem um talento na frente dele. E muitas vezes tem, mas ele não consegue passar. E ainda é um futuro promissor aí de um bom profissional. O curso de finanças hoje é um curso muito promissor, que tem dado muita oportunidade para esse estudante. Principalmente na era da informação que nós estamos, se uma empresa hoje não tem o seu equilíbrio financeiro, as suas contas, né, todas classificadas, não só de forma contábil, mas de forma mais técnica, ele não vai ter um futuro promissor, essa empresa. Espero que tenhamos ajudado você. Tchau e até a próxima. Bom, vocês viram a importância dos agentes de integração, como eles fazem como eles estabelecem esse elo entre a instituição de ensino e o interesse das empresas. Além das vagas destinadas ao curso de finanças, isso também é feito aos cursos de informática para a internet. Professora, nós temos uma pergunta aqui, né, da tutora Aparecida Alves. Ela pergunta o seguinte: existe a possibilidade dos alunos do interior estagiar nos órgãos públicos estaduais, no caso o Ministério Público, o Detran, o INSS? Tem essa possibilidade? Então, depende do tipo de estágio. Hoje, essas instituições públicas estaduais, elas oferecem estágio não obrigatório. Então, elas abrem editais e o aluno, né, que tiver interesse, porque independente se o estágio é obrigatório ou não obrigatório, quem participa do estágio deve ser estudante. Então, só pode participar de estágio estudante. Então, essas empresas oferecem como a oportunidade de aperfeiçoamento. O aluno pode sim participar. Tem que ver os requisitos dos editais de cada um desses órgãos. Enquanto a requisito para cumprir o estágio obrigatório do curso de informática para a internet, tem que observar porque nós não temos parcerias de fato com todos esses órgãos. Então, as vagas de estágio vão ser informadas pelo coordenador de estágio ao tutor presencial, e ele vai informar quais são essas vagas e onde estão essas vagas. Tá? Então, você tem que observar esses 2 requisitos. Nós vimos aí, né, professora, o papel das instituições, como a entrevista bem apresentou isso, o papel dos agentes de integração. E quais seriam o papel da instituição que concede o estágio? Bom, a instituição concedente, que na maior parte do curso de informática é uma instituição privada, mas pode ser uma instituição pública, é ofertar as instalações que tenham condições de proporcionar ao educando as atividades de aprendizagem social e profissional. Então, a instituição concedente é aquela que recebe o estagiário, é aquela que oferece a vaga de estágio. Ela só pode ofertar esse estágio, e a parceria só pode ser feita se ela tiver uma vaga que se coadune com o perfil de formação
do educando. Muito bem. E onde fica aí a instituição de ensino? O que a instituição de ensino tem como obrigação a fazer? A instituição de ensino tem como obrigação localizar essa vaga de estágio. Se vai ser no Detran, no Ministério Público, numa empresa privada, para indicar o professor que vai ser o orientador desse aluno durante o estágio. Ele vai tirar as dúvidas, vai orientar a atividade, bem como da área que ele vai desenvolver o estágio. Então, ele é responsável pelo acompanhamento e avaliação do estagiário. Então, você tem um aluno, você tem a empresa concedente, você tem a instituição de ensino. A instituição de ensino vai indicar um orientador para o estágio e esse orientador vai dar todas as dicas, todas as informações de como o estágio deve se realizar, quais as atividades que estão sendo feitas, né, durante esse estágio. Gostaria de perguntar, professora, tem aí uma duração, um tempo máximo e mínimo para a pessoa ficar, para o estagiário ficar trabalhando na empresa? Por exemplo, não duração em termos de anos, mas em termos de horas. Porque será que um estagiário pode, de repente, fazer 40 horas semanais, 44? Como que é a jornada de trabalho do estagiário? A Lei 11.788 prevê claramente a jornada de trabalho do estagiário. Ela prevê que devem ser 4 horas diárias e 20 horas semanais. Então, no caso de estudantes de educação especial, essa jornada vai ser flexibilizada, né, anos iniciais do ensino fundamental, e na modalidade de educação profissional de jovens e adultos. Há uma previsão de 6 horas diárias e até 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio, que é o nosso caso, e do ensino médio regular. Então, a gente pode fazer até 6 horas diárias. Há ainda uma flexibilização nesse horário, dependendo do termo tripartite que for assinado entre a instituição de ensino, a empresa concedente e o estagiário. Ok, né? Então, no caso, vai valer aquilo que está exemplificado, que está colocado lá no termo de compromisso. Se o seu termo de compromisso está falando que você tem que cumprir 6 horas diárias, você tem que cumprir a risca essas 6 horas. O comum previsto pela legislação é 6 horas e raramente você vê outro tipo de realização, porque corre o risco de descumprir a legislação e implica em alguns na infração dos direitos de estudante. Então, as 6 horas são para resguardar que o aluno ele vai ter o período de prática profissional e ele vai ter ainda tempo para estudar, que é o mais importante no estágio. Então, o ensino e a aprendizagem. Então, por isso que ele não pode fazer mais do que essa carga horária. Ok, professora. E agora, para você saber se você pode fazer mais ou menos, se você tem, o que você tem que fazer enquanto estagiário, o que a empresa tem que fazer, vamos conhecer os direitos e deveres dos estagiários e dos entes envolvidos. Olá, tudo bem? Na Constituição Brasileira, há um artigo que fala sobre os direitos de cada cidadão brasileiro. Além disso, sabemos também dos nossos deveres, para que todos possamos viver em harmonia. Você sabia que os estagiários também possuem vários direitos e deveres? Você sabe quais são eles? Direito do estagiário, no caso, é ele realizar atividades dentro da sua área de atuação, né? No caso, eu sou estagiário da área de informática, eu trabalho no CPD, realizo manutenção, suporte ao usuário e etc. Essas atividades. Eu tenho o dever de informar a instituição e a empresa, no caso alguma alteração na cláusula do contrato ou alguma coisa desse tipo de alteração. Um dos primeiros deveres do estagiário é que deve ter um termo de compromisso entre ele, a instituição de ensino e a concedente. E esse termo de compromisso deve estar avistado pelo estagiário. E uma das suas obrigações também é que ele deve cumprir a sua jornada de trabalho e o seu horário deve estar o horário do estágio deve estar de acordo com o horário dele de escolar, né? O estagiário ele deve comunicar ao professor todas as suas necessidades e dificuldades encontradas no estágio para que o professor possa estar orientando ele e auxiliando ele nesse sentido. Mas também o estagiário tem direitos, né? Um desses direitos é que se o estágio não for remunerado, ele pode estar ganhando bolsa de estágio pela instituição ou pode estar ganhando somente vale transporte da concedente. O estagiário ele deve ter um professor orientador que possa acompanhá-lo no estágio.
e fornecer a sua ajuda. O aluno deve fornecer ao professor orientador um relatório com todo o seu trajeto no estágio. Entender quais são os nossos direitos e deveres é importantíssimo, concorda? Tchau e até a próxima. Portanto, como a própria Constituição diz, que é a nossa lei maior, temos direitos e deveres. Vamos ver mais minuciosamente quais são os direitos e os deveres de cada agente envolvido nesse processo. Quanto ao estagiário, nós temos como direitos a garantia de vaga para cumprir o seu curso, o recebimento da bolsa se o estágio não for obrigatório, o seguro contra acidentes é um direito e é exigido, é obrigatório, o auxílio transporte, férias, sim, estágio tem férias, e a redução da jornada em dias de prova, muito importante. São deveres. Assinar aí o termo tripartite, né, aquele termo que é feito em 3 partes, realizar as avaliações e também apresentar os relatórios para a instituição. Essas avaliações, lembrando, não é avaliação específico de uma disciplina ou de um conteúdo, não. Essas avaliações se o estagiário está cumprindo o horário de trabalho, a jornada de trabalho dele, se ele chega no horário correto, se ele é cordial, se ele executa as atividades que o superior solicitou. Então, são avaliações desse tipo, tá? E não avaliação de conteúdo. Além dos deveres e direitos do estagiário, nós temos os direitos e deveres dos agentes de integração. São direitos do agente de integração fazer o cadastro e a gestão de vagas de estágio. E são deveres: identificar aí as oportunidades de estágio, ajustar essas condições de trabalho, muito importante, porque você não vai aí, né, enquanto agente de integração, a empresa que faz o ponte, o elo entre o estudante e a instituição de ensino, não vai querer colocar esse aluno em qualquer lugar, né? Eu quero que você que trabalhe na área da informática, mas chega lá, não tem computador para você trabalhar. Ou então, a sala não é adequada, a cadeira é uma cadeira de madeira, imagine aí, cheia de agulhas. Não é desse jeito. Então, é dever do agente de integração verificar essas condições de trabalho, te dar uma condição adequada para desenvolver o seu trabalho. E também aí fazer o acompanhamento administrativo, sabe? Como que está se comportando, como é que esse estagiário está se sentindo naquele ambiente. Bom, além dos deveres e direitos do estagiário, do agente de integração, nós temos os direitos e deveres da instituição de ensino. O que, no caso, o instituto deve como direitos e como deveres. São direitos da instituição de ensino gerenciar o estágio, então cabe a ela todo o domínio a respeito do processo, oferecer a vaga de estágio, então é ela que tem que indicar onde que o aluno vai realizar o estágio e exigir o relatório para que seja devidamente realizado o procedimento. E são deveres: identificar as oportunidades de estágio, celebrar o termo de compromisso, assinar esse termo de compromisso, né? Avaliar as instalações da parte concedente, ou seja, da empresa que está recebendo você, e também, não menos importante, indicar um professor orientador. O professor orientador é aquele que vai estar te acompanhando o seu trabalho naquela empresa. Bom, esses são os deveres da instituição de ensino. E os deveres da instituição concedente? Quem oferece a vaga de estágio, quem recebe o aluno. São direitos da instituição concedente: disponibilizar as vagas conforme as proporções legais, exigir do estudante, orientadores e outros profissionais o cumprimento dos princípios do estágio, e também as ausências do estagiário podem ser descontadas do valor da bolsa estágio quando esse estágio é remunerado. São deveres da instituição concedente. Assinar aí esse termo de compromisso, né, com todas as cláusulas que regem o estágio, ofertar as instalações adequadas para receber esse estagiário, indicar um supervisor,
Então, a instituição, ela indica um professor orientador. A instituição que te recebe, ela indica o quê? Um supervisor para acompanhar você. E contratar, em favor do estagiário, o seguro contra os acidentes pessoais. Bom, então, para que esse estágio se realize, você tem esses envolvidos. Esses envolvidos devem assinar um termo tripartite. Esse termo é chamado de tripartite porque envolve basicamente 3 agentes. A instituição de ensino, enquanto instituição que vai promover a vaga de estágio, o estudante, ou o responsável se ele for menor de idade, e a empresa, né, ou o profissional liberal, ou a instituição que é a instituição concedente do estágio. Então, a lógica do estágio organiza da seguinte forma. Há diversas vagas de estágio, então você localiza essas vagas, né? Essa localização é feita pela instituição de ensino e pelo agente de integração. Depois que é localizada essa vaga, é assinado o termo tripartite entre a instituição de ensino, a empresa, que é a instituição concedente, e o estudante. E aí são definidos o professor orientador, que é da instituição de ensino, e o supervisor, que orienta o estágio lá na empresa. Então, entre a instituição de ensino e a instituição concedente. Só aí que você inicia as atividades de estágio, que vai haver um plano de atividades desse estágio, o que o aluno vai fazer, e a elaboração do relatório de estágio. Então, só depois de tudo isso é que é iniciado o processo de estágio. E aí você realiza as atividades, e aí você tem também o processo de relatório dessas atividades. E o processo de relatório, como que ele acontece, a gente vai deixar vocês curiosos para a gente discutir depois da nossa atividade de sala. Vamos à atividade? Bom, nossa atividade de sala estava tranquila, né? Super de graça. Professora, que atividade é essa? Diferente do projeto de pesquisa que eu estou me descabelando. A atividade de sala estava boa. É facinho, de graça essa. É porque o estágio é um tema muito interessante. Mas vamos às perguntas. Primeira pergunta. O estágio é ato educativo escolar supervisionado no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo dos educandos. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. O estágio é um ato educativo. Essa é a diferença dele para qualquer outra relação de emprego. É que ele é um ato educativo. Ele não é relação de emprego. Essa foi moleza, né? Todos os polos aí que fizeram as suas contribuições, todo mundo, 100% da população, respondeu que sim, verdadeiro. Bom, a outra pergunta. O estágio é negociado em 3 partes, razão pela qual o termo de compromisso firmado é comumente considerado como tripartite. Né? E aí a gente não pode esquecer. Não é truco, é tripartite. Nem trinca, é tripartite. Lembrar, termo tripartite é aquele termo de compromisso assinado entre o estudante, instituição de ensino, empresa e instituição concedente. Muito bem, agora a pergunta sobre estágio obrigatório e estágio não obrigatório, que foi um dos temas que a gente trabalhou bastante na aula. Segundo o artigo 2º da Lei 11.078, o estágio poderá ser o quê? Obrigatório e não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e da área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Então, só lembrando, né, que o estágio não obrigatório, obrigatoriamente tem que te pagar uma bolsa, tem que te remunerar. Já o obrigatório, as instituições não têm a obrigação de conceder nenhum tipo de remuneração ou auxílio-bolsa. Independente do obrigatório ou não obrigatório, o aluno tem direito ao quê? Ao seguro contra os acidentes pessoais. E a próxima pergunta, com base na Lei 11.788, relacione as responsabilidades
dos agentes na realização do estágio. Então, nós temos o agente de integração, a instituição de ensino e a instituição concedente. Ofertar as instalações é da instituição concedente, porque é lá que o estagiário vai realizar a sua atividade de aprendizagem. Identificar oportunidades de estágio é do agente de integração. É ele que é o principal responsável por fazer esse elo entre ajustar, né, essas condições de realização do estágio. A instituição de ensino também deve, mas o agente de integração tem como uma das principais responsabilidades. E localizar a vaga do estágio, indicar o professor orientador na área a ser desenvolvida o estágio como responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do estagiário, são responsabilidades da instituição de ensino. Lembrando aí que 2 pessoas te avaliam. Que 2 pessoas são essas? Um é o professor orientador, que é indicado pela instituição de ensino. O outro é o supervisor interno, que é indicado pela empresa, pela instituição concedente. Então, você é avaliado tanto pela instituição que você está vinculado, como a empresa que você está realizando o estágio. Mas e agora, professora Sara? O agente de integração não localizou minha vaga. O instituto também não achou uma vaga para eu realizar o estágio. Eu posso dispensar a realização do estágio? Posso trocar por um TCC? Ou eu posso, não, eu não quero fazer estágio. Eu acho que eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso, vou aproveitar o meu projeto de pesquisa, que a professora Sara e a professora Anabela deram um monte de trabalho para mim, e vou fazer no lugar do estágio. Será que eu posso fazer isso? Percebam aí que a gente não passou esse projeto de pesquisa simplesmente ao acaso, né? Tem uma relação aí, uma possível relação com a finalização do teu curso. Porque a professora Anabela vai explicar com mais detalhes se vai que no polo lá de Extrema, ou então vai que no polo de Machadinho do Oeste não tem vaga, não existe nenhuma empresa, nenhum órgão público ou órgão privado que tenha aí a disponibilidade de estágio. Como é que vai acontecer? Eu não vou me informar? Será que vai acontecer isso? Não, né? Nós temos uma segunda alternativa. Nesse caso, ele poderá ser substituído por um trabalho de conclusão de curso? Verdadeiro, ele pode ser substituído sim por um trabalho de conclusão de curso, mas só nessa condição específica. Não é o aluno que vai dispensar a realização do estágio e fazer o trabalho de conclusão de curso. É a instituição de ensino que vai informar que não há vagas disponíveis para a realização de estágio, ele é irrealizável, não tem condições de ser realizada, ou porque não tem uma instituição, ou porque essa instituição, talvez tenha instituição, mas essa instituição não atende aos critérios de realização do estágio. Então, somente nessa condição é que o estágio será substituído por um trabalho de conclusão de curso. Nesse caso, você vai aproveitar todo o material do seu projeto de pesquisa que você está fazendo, já está todo pronto, que você, estudou, fez as referências e vai apresentar à banca do Instituto como trabalho de conclusão de curso. Você vai realizar a pesquisa e apresentar os resultados dessa pesquisa como seu trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso esse, gente, que a gente falou nas aulas passadas, que foi aquela NBR 14724, que define e traz o conceito do que seria trabalho de conclusão de curso. Por isso é importante vocês aprenderem as normas específicas do trabalho acadêmico de acordo com a BNT. Bom, e a sexta questão: de acordo com as normativas, quais das alternativas relacionadas não configuram direito do estagiário? Bom, você tem redução de jornada nos dias de provas? Oba! Tem. Porque prima-se pelo processo de ensino-aprendizagem. Atendimento por um professor orientador na unidade de ensino? Sim. Você tem período de recesso? Sim, o estagiário, ele tem garantido todos os períodos de recesso e períodos de férias proporcionais, e aí cabe o parênteses, proporcionais ao tempo de serviço, ao contrato que ele tem. Então, se ele tem um estágio de 6 meses, ele não vai tirar 30 dias de férias. Ele vai tirar ao final, ou se houver um recesso nesse período, vai tirar proporcional ao período de contrato do estágio. É lógico que se aí ele tem o termo tripartite foi assinado por 1 ano e foi prorrogado ou foi assinado por 2 anos, ele vai ter, de fato, 30 dias. Mas dependendo
do período de realização do estágio, ele vai ter férias proporcionais, mas ele tem férias e tem recesso proporcionais. E ele tem seguro contra acidentes pessoais? Sim, falamos que ele tem direito a seguros de acidentes pessoais justamente para resguardar a integridade física dessa pessoa que não tem uma relação de emprego com a instituição concedente. Então, é por isso que ele tem esse seguro. Então, a única alternativa é a dispensa da entrega do relatório final ou do TCC. Ah, eu vou concluir meu curso, mas eu não quero fazer o estágio, eu não quero entregar o relatório final do estágio, eu também não quero fazer TCC, não. O projeto estava muito difícil, não vou fazer projeto, não vou fazer relatório, vou só fazer as minhas disciplinas. Não, esse item não pode ser dispensado. Para você concluir o curso, você precisa do relatório de estágio ou do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso. E aí vocês devem se lembrar, né? Não é uma prerrogativa do aluno, não é o aluno que vai decidir. Chegou, só para vocês terem uma ideia, chegou para a coordenação do estágio, que é um outro professor que faz essa coordenação, um requerimento onde, olha, na minha cidade não foi possível comprovar a vaga, né, para estágio. Então, não tem estágio e eu também não quero fazer o TCC. Não tem essa do aluno não querer. Se ele não faz o estágio e nem na ausência da vaga comprovada não faz o TCC, simplesmente ele não consegue finalizar o curso. E aí você vai acabar perdendo todas as disciplinas, quase 1 ano e meio aí de dedicação por conta que você não quer fazer um TCC? Também não, né? Vamos utilizar a coerência aí no caso. Bom, e os polos deram sugestões de algum local de realização de estágio, porque se você é aluno acadêmico, você tem uma empresa, você conhece um órgão que tem a possibilidade de você realizar o estágio, você pode indicar para o seu tutor presencial e ele vai fazer essa tramitação, né, esse contato junto com a coordenação de estágio aqui do Polo Porto Velho, para de fato, assinar o termo tripartite e você poder fazer o estágio lá. Sugestões, professora Sara? Nós temos algumas perguntas, professora. Por exemplo, o Polo de Machadinho do Oeste, os alunos estão perguntando. O estágio, né, ele pode ser feito aí em 3 horas diárias, né? Não, a Lei 11.788 prevê jornada de 4 e de 6 horas. A única redução que pode ser feita é nos dias de prova. Então, não é redução da carga horária, né? É uma redução para que o aluno possa estudar para suas avaliações bimestrais, semestrais. A redução da carga horária da jornada não é possível. São de 4 horas ou 6 horas. Aí 20 ou 30 horas semanais. Ok. Os nossos alunos aqui do Polo Porto Velho, eles perguntam o seguinte: eu posso estagiar em 2 locais diferentes ou necessariamente precisa ser no mesmo lugar, começar e terminar nele? Em períodos diferentes. Em períodos diferentes, você pode realizar o estágio em diferentes instituições. Mas, ao mesmo tempo, concomitante, você não pode realizar 2 estágios. Só é possível um contrato de estágio por vez. Então, você está estagiando na empresa A, então você vai finalizar esse estágio lá e depois você vai fazer o estágio em outro local. Então, digamos que o estágio com a empresa A tenha sido assinado por 6 meses e não deu para cumprir as 200 horas exigidas. Aí você vai ter que solicitar uma nova vaga de estágio, né? Mas não vai ser concomitante. Então, você não pode realizar 2 estágios ao mesmo tempo, justamente por resguardar a jornada com vistas aos cuidados com o tempo que você tem para estudar. Então, você só pode fazer 4 ou 6 horas, é por isso que você não pode fazer o estágio em 2 instituições ao mesmo tempo. Você só vai poder fazer em uma. Se essa não deu o prazo todo, não deu para cumprir todas as 200 horas, quando encerrar esse contrato, vai ser firmado outro contrato com outra empresa, ou talvez com a mesma empresa, para você poder cumprir a carga horária. Colorado do Oeste está perguntando. Os alunos querem saber se o estágio for realizado no órgão onde ele trabalha, se tem alguma diminuição na carga horária. Se, pelo que eu entendi, a pessoa trabalha, ele tem uma carteira assinada já em um determinado local. E se ele for estagiar naquele mesmo local, ele tem aí uma diminuição na carga horária fixa dele? As coisas não se confundem. Você tem que realizar o estágio, a carga horária do estágio, independente do seu trabalho, mesmo que ele seja compatível. De repente, você pode
solicitar o aproveitamento, mas não haverá redução da sua carga horária. Então, você tem uma carga horária com relação de emprego com o seu local de trabalho e a carga horária do estágio tem outra jornada. Né? O que pode ser feito é você fazer um aproveitamento das atividades que estão sendo realizadas. Mas o estágio em si, ele não pode ser, você não pode aproveitar, hoje pelo menos, hoje ainda no projeto pedagógico do curso não está previsto esse aproveitamento. Então, na verdade, essa redução da carga horária de quem trabalha para ser aproveitada para o estágio. Então, o estágio ele tem... Até porque a atividade do estágio ela é orientada. Então, é uma atividade a mais do que você faz. Ela é uma atividade supervisionada que alguém do órgão deve te orientar sobre os procedimentos, aqueles conteúdos, aquelas competências e habilidades que você está desenvolvendo no seu curso. Então, de fato, ele não é a mesma atividade que você está desenvolvendo no seu local de trabalho. É por isso que não pode ser, digamos assim, aproveitado com relação à carga horária. Eu estava resgatando agora algumas mensagens que chegaram e os polos, eles contribuíram sim na questão da indicação de algum local, né, de algum órgão aí, seja público ou privado, para a realização do estágio. Por exemplo, Espigão do Oeste colocou aqui que poderiam estar indicando, né, os provedores de internet e os órgãos públicos. Já o pessoal de Paraná colocou que que poderiam estagiar em laboratórios de informática nas escolas, nas empresas particulares que trabalham aí com automação. E também teve um polo que eu não consigo identificar qual que é, mas falou SEMEC. Provavelmente Secretaria Municipal de Educação. Então, assim são órgãos possíveis de se realizar o estágio. Então, se você já tem, de repente, um contato, você encaminha esse contato para a coordenação de estágio, para que ele possa assinar o termo tripartite. Você só pode realizar o estágio depois que o termo tripartite é assinado. Ele que dá condições para você realizar. E quando você, enfim, assina esse termo, você tem que realizar as atividades propostas. E para realizar essas atividades, então, vai ser programadas as atividades a serem realizadas de acordo com o perfil do profissional, do técnico em informática. E depois que você realiza as atividades, você tem que fazer um relatório. Esse relatório é o documento que vai ser apresentado como conclusão de curso, como probatório, como prova dizendo que você realizou o estágio e está apto a receber a certificação. E aí a gente tem uma charge para ilustrar como que é esse relatório. Né? Vamos lá. Isso não é relatório que se apresente falando, né, o professor para o aluno. Poxa vida, professor grosso ainda me deu nota baixa. Pelo menos agora eu vou estagiar numa empresa. 1 mês sem aula. Que alívio! E aí, o supervisor do estágio, isso não é relatório que se apresente. Saudades do colégio. Então, as orientações que você recebe com relação ao estágio, com relação ao relatório, ao plano de atividades, elas são fundamentais para que você desenvolva bem o seu estágio. Como a professora Sara bem lembrou, você deve realizar com presteza, você deve ser cordial. Então, além dos requisitos, devem ser observados esses bons costumes. E como que funciona esse relatório de estágio? Então, você primeiro vai fazer a elaboração de um plano de atividade, é um item lá na instrução normativa, lá na instrução normativa 1 do 7 do Consup, que é elaborado pelo professor, pelo supervisor e pelo estagiário, que são as atividades que você vai realizar nessa empresa. Você tem uma avaliação periódica e, como a professora Sara lembrou, não é avaliação de conteúdo, mas é uma avaliação do processo do estágio. Ela é feita pelo concedente, pela empresa, ela é feita pelo estagiário, pelo professor orientador. Então, todos esses agentes fazem a avaliação do processo do estágio. E, por fim, você vai fazer... você tem um relatório parcial, que é durante a realização de estágio, e você culmina com o relatório final, de acordo com as normas da ABNT, como nós apresentamos. Então, o relatório do estágio é um documento e ele tem o relato das experiências vivenciadas durante a realização do estágio. Então, ele vai constar as ações desenvolvidas no estágio, os resultados alcançados pelo estagiário, uma análise comparativa entre a teoria, os conteúdos que você viu e a prática que você realizou. Isso é o que indica o Prodanove e o Freitas lá
no livro sobre metodologia. Então, aqui a gente tem quais são os instrumentos que são realizados. Você tem o requerimento de matrícula, que deve ser preenchido para você iniciar a disciplina a realizar o estágio. Aí você tem o termo de compromisso tripartite, né, com as instituições que são que fazem parte, né, a instituição de ensino, a instituição concedente e o aluno. Então, esses são os instrumentais. Você tem o plano de atividades, que você senta com o seu professor orientador para dizer quais são as atividades que serão desenvolvidas. Ele vai fazer programação, ele vai desenvolver uma página, ele vai utilizar um aplicativo. Você tem as autoavaliações, que são feitas nesse instrumento. A autoavaliação do estagiário é uma das avaliações a serem feitas. Então, você vai avaliar as condições de realização do estágio, você vai avaliar se os conhecimentos teóricos utilizados estão sendo utilizados. Você vai ter um relatório parcial que deve ser apresentado durante a execução das 200 horas de estágio. Então, nesse relatório, você vai dizer o que você está realizando, né? E considerações sobre o estágio, se está sendo de fato útil, se está sendo aplicado ou alguma reclamação. E o relatório final, ele vai se apresentar nessa estrutura: introdução, histórico e caracterização da empresa, as atividades desenvolvidas, as considerações finais, referências e apêndices. A estrutura do relatório, é importante ressaltar, o modelo está no ambiente virtual e ele não é complexo, mas o que é importante ressaltar é que você deve fazer o relatório parcial, porque pensa como que lá no final das 200 horas você vai lembrar de todas as atividades que você realizou. É complicado. Então, o relatório parcial tem essa função de você registrar as atividades que você está desenvolvendo, porque a parte mais importante do relatório final de estágio é a discussão dos resultados, é você apresentar as atividades que você desenvolveu, como que foi realizado. Então, se você não realiza o relatório parcial, o relatório final do estágio vai ficar comprometido e você pode não lograr a aprovação. Professora, o Polo de Colorado ainda tem dúvida. Eles perguntam assim: eu cumpri o estágio, no caso obrigatório, eu ainda tenho que defender o TCC? Não está claro isso para eles. Não, ou você realiza o estágio ou você faz o TCC. O estágio, ele tem duas etapas. Você realiza de fato o estágio pela assinatura do termo tripartite e você faz um relatório. Então, tem a produção de um documento. O relatório, como no modelo que tem no AVA, ele deve ser realizado e apresentado à coordenação de TCC para validar as 200 horas de prática profissional exigidas pelo curso. Então, se você realiza o estágio, você tem esses documentos para serem apresentados: o plano de atividades, o relatório parcial e o relatório final, com as considerações sobre as suas atividades desenvolvidas. E se você não realiza o estágio porque não tem disponibilidade de vaga identificada pelo Instituto, não tem condições de realizar o estágio lá em Cacoal, não foi localizada a empresa ou a empresa que tem disponibilidade não atende aos critérios para supervisionar o estágio. Nesse caso, você vai ser dispensado de realizar o estágio e você vai fazer o trabalho de conclusão de curso, que é elaborar o projeto de pesquisa, aplicar a pesquisa e fazer a apresentação dos dados dessa pesquisa. E aí deve ser apresentado como trabalho de conclusão de curso essa etapa. Então, uma coisa é o estágio, outra coisa é o trabalho de conclusão de curso. Ou você faz um ou você faz outro. Lembrando que você só faz o TCC, não é discricionário para o aluno, não é o aluno que escolhe. A instituição diz que não tem condições de fazer o estágio, então você vai fazer o TCC. A Célia, lá de Colorado, ela pergunta o seguinte: o aluno só estuda uma vez por semana, no caso do formato do curso à distância. Ele tem algum impedimento dele realizar um estágio no horário noturno? O aluno ele pode fazer um estágio no horário noturno, sendo que ele estuda no horário noturno, embora uma vez por semana? Olha, aí vai depender da empresa concedente. Se ela entender que esse horário noturno, por exemplo, da terça-feira, você poderá frequentar num outro horário, porque aí você tem que cumprir a jornada, você vai poder realizar o estágio. Agora, se essa empresa não entender que isso seja possível, você vai ter que realizar o estágio em outro local que entenda que isso é possível ou que seja em outro horário. Então, depende da empresa concedente.
E para a gente finalizar, vamos fazer uma visão geral, então, do processo do estágio. Então, a gente tem o estágio da seguinte forma. Vamos ver aqui. A gente tem a estrutura do estágio. Então, a gente tem, só pode ser cumprido com 50%. Depois que você completa 50% da carga horária que você pode realizar o estágio, então, ao final da disciplina, você pode realizar. O estágio tem início você, aluno, coordenador do polo e a coordenação de integração escola e comunidade, vai buscar o local de estágio buscar esse local de estágio, fazer o encaminhamento. Depois a coordenação vai assinar o termo tripartite, vai fazer uma carta de encaminhamento, vai assinar o seguro, vai fazer a distribuição e adequação da estrutura. Aí o estagiário vai construir o plano de atividades e aí o estagiário deve assinar as folhas de frequência do estágio na instituição e emitir os relatórios parciais. E o supervisor de estágio, que é aquele lá da instituição concedente, vai fazer o quê? Vai fazer uma avaliação periódica e vai fazer um relatório parcial das suas atividades de acompanhamento, avaliando o estagiário. O final do estágio se caracteriza como o estagiário vai fazer uma autoavaliação e vai emitir o relatório final de acordo com as normas da BNT e a portaria 101 do Campus Porto Velho, Zona Norte. O supervisor do estágio, que é lá na empresa concedente, vai fazer uma avaliação final e vai dar o termo de realização de estágio para o aluno, indicando que ele finalizou o estágio. O orientador, que é o professor da instituição, vai receber essa documentação e vai fazer uma avaliação do estágio. Então, a avaliação cumpre a avaliação do estágio, a avaliação final do supervisor e a avaliação do orientador. Essa é a estrutura geral do estágio dentro do Campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia. Então, eu espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Com certeza vão surgir outras durante o processo, mas nós temos todo o material disponível no ambiente, né, toda a legislação, todas a aula, todo o relatório, o modelo de relatório, as normas da BNT para subsidiar o estudo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, gente, tanto com relação a essa aula, com relação ao projeto de pesquisa, lembrem que você não é o projeto da sua vida, é um projeto de pesquisa, né? É um esboço de projeto. E o modelo já está lá e todas as orientações estão contidas. Mas se você tiver dúvida, entre no ambiente e questione, pergunte ao tutor à distância. Ele está disponível justamente para isso, para ajudar você nesse processo de elaboração. Então, eu espero que vocês tenham tido uma boa aula sobre estágio. Eu agradeço aí a participação de todos os polos. Agradeço os tutores presenciais pela disponibilidade, pela atenção. E a professora Sara, suas considerações? Só lembrando aos alunos, né, muitas das dúvidas que surgirem a respeito do estágio, vocês podem estar consultando a cartilha do estágio, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tá muito bem detalhado, né? Lendo, você se sente até o estagiário que nunca fez na vida, nunca participou de um processo seletivo, e aí você lê, você começa a entender algumas coisas. Então, na dúvida, se você estiver estudando na sua casa, dá uma lida nos materiais complementares, que com certeza vai sanar a sua dúvida. No mais, a gente agradece a participação que foi excelente hoje de todos os polos que estiveram presentes. Vocês, os alunos, estão de parabéns, responderam as questões, perguntaram, tiraram as dúvidas, e é isso que a gente espera de vocês. Mais participação, mais interação da parte de vocês conosco, né? Que estamos aqui dispostos a passar nosso conhecimento. Então, até mais, bonanças a todos.